Olá, prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso Ribeirão em Movimento, programa 4 anos no ar, fazendo aqui comunicação com resistência. É um prazer estar aqui com vocês, pedir licença para entrar na sua casa novamente. E hoje eu estou naquele estúdio, né, um estúdio que é diferente, não é que o estúdio padrão que eu utilizo, porque nós estamos gravando aí no horário um pouco alternativo, devido à presença ilustre de uma, né, eu falo, professora, joga um papel na política já nacional há um bom tempo. Eu vou ver aqui, você vai adivinhar quem é, né? Ela já esteve aqui no nosso grupo de comunicação recentemente com seu esposo, que é candidato a governador. Então, hoje eu vou chamar ela para poder aqui participar do nosso bate-papo, a professora Ana Estela Haddad. Prazer ter você conosco aqui no Movimento. Tudo bem, Ana? Tudo bem? E aí? Prazer. A Prazer. Ana, inclusive, Muito né, Ana, obrigada pelo você convite. agora assumiu a titularidade da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, da USP, né? Você também foi líder, é líder, né, da Rede Latino-Americana para a Infância Horizonte Cidadã, criada pela Michelle Bachelet, e atua também como vice-coordenadora da Escola da Metrópole, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Então, assim, você, inclusive, se eu não me engano, é a primeira mulher que assume esse departamento na Universidade de São Paulo, é isso mesmo? Então, na verdade, a gente tem muitas mulheres trabalhando nesse departamento, porque a nossa especialidade, que é a especialidade de odontopediatria dentro da odontologia, que atende crianças, né, atrai muitas mulheres. Então, nós somos muitas mulheres. Inclusive, a minha orientadora, que foi minha orientadora de mestrado, doutorado, que é minha inspiradora, a professora Maria Salete Narras Correia, todo mundo conhece ela pela professora Salete, poderia, inclusive, ter ocupado esse espaço, né? Mas isso não aconteceu por uma série de contingências e realmente é de se estranhar que a essa altura do campeonato ainda não tivesse havido mais. Realmente, eu sou a primeira professora titular mulher desse departamento, é o Departamento de Ortodontia e Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Incrível, né? Em pleno século XXI, mas né, é o momento de se fazer Demorou, história podemos também. dizer que demorou, e não foi por falta de mérito de mulheres que trilharam esse caminho, é isso que eu queria dizer, assim, Com toda não certeza. acho que é um mérito só pessoal meu, é claro que eu me esforcei muito, mas também, a gente, quando traz uma questão como essa, traz essa, para a gente refletir, né, o quanto a gente precisa cada vez mais, e não dá para esperar, é urgente, abrir todos os espaços possíveis para uma participação mais equilibrada da diversidade, seja de gênero, de raça, de idade, de todas as diversidades que a nossa sociedade é feita, né? Com toda certeza. E a Ana também é mãe do Frederico, da Carolina, e é casada com o Fernando Haddad, que a gente conhece muito bem, passou pelo MEC, né, foi prefeito de São Paulo, há mais de 30 anos, né? Foi em 88 esse casamento? Exatamente, 34 anos. Então vamos começar falando um pouco dessa situação que você está vivendo agora, e que caso, né, 1º de janeiro de 2023, como que eu, vamos supor que essa entrevista fosse dia 1º de janeiro de 2023, como que eu chamaria a professora Ana? Eu falaria primeira-dama, senhora ou professora? Eu acho que professora, sempre professora, uma vez professora, dentista, essas são as minhas identidades, né? E assim eu me sinto, enfim, me encontro mais em casa. Tá certo, estamos entre professores aqui, viu, Ana? Inclusive, o nosso programa, ao final, nós transmitimos a TV APOESP. Então, tem muitos professores e professoras que estão nos acompanhando nesse momento e que têm uma admiração muito grande por você e também pelo Fernando, né, Que pela bom gestão saber. exitosa. E tem muito professor e professora que eu acho que não sabia que em 2003 você foi convidada pelo Cristóvão Buarque a comprar a gestão dele no MEC. E você foi uma das responsáveis ali, né, a principal, que encabeçou a criação do ProUni, que fez a diferença na vida de milhões de jovens trabalhadores aqui de Ribeirão, em todo o nosso estado de São Paulo. Fala um pouquinho para a gente como que surgiu essa história do ProUni, e creio que muita gente nem sabe que nos bastidores você foi a grande responsável aí, depois, né,
ampliado aí pelo Fernando no MEC. Conta para a gente sobre essa história. Então, na verdade, nós atuamos conjuntamente, em dupla, mas, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, a inspiração para o ProUni, ela vem de uma ideia, na verdade, do Fernando, quando o Fernando foi subprefeito, subsecretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo, na época a gestão da prefeita Marta Suplicy, aqui em São Paulo, né? Ele recebeu o convite do João Sayad, né, ex-ministro e ex-secretário João Sayad, muito querido, e ao trabalhar com ele teve uma ideia interessante, que era para poder fazer com que houvesse uma formação, uma oportunidade de formação em larga escala de professores da rede municipal que precisavam fazer faculdade, muitos naquela época ainda não tinham feito faculdade, e como algumas faculdades particulares que estavam em São Paulo e ofereciam um curso de pedagogia deviam muito imposto sobre serviços, o ISS, que é um imposto municipal para a Prefeitura de São Paulo, a ideia dele, que eu achei extremamente engenhosa e boa, foi trocar esses impostos devidos, essa dívida, por vagas para que as professoras os professores pudessem fazer seus cursos de pedagogia. A ideia foi muito boa, infelizmente, por razões do momento, contingenciais, que eu não sei exatamente quais, ela não vingou. Mas aquilo ficou na minha cabeça, assim, como uma ideia muito interessante. Depois, quando nós fomos para Brasília, na verdade, o Fernando estava trabalhando, ele foi para Brasília a convite do então ministro Guido Mantega, como ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, no primeiro mandato do presidente Lula, em 2003, como você falou, e eu fui trabalhar no MEC com o ministro Cristóvão Buarque, na época, né? E entre as minhas atribuições, eu recebia muitas cartas que eram dirigidas ao presidente Lula, eram as cartas que vinham para o Ministério da Educação, porque as cartas eram recebidas por um centro de documentação histórica da presidência, e conforme o tema, elas iam para as suas áreas, se fosse para a saúde, para o Ministério da Saúde, assim por diante. E tinha um setor no MEC, no gabinete, que tinha algumas respostas padrão, que formulava respostas padrão. E aquelas perguntas mais complexas, que não dava para responder com uma resposta padrão, caíam na minha caixa, né, na minha caixa de e-mail, então eram muitas mensagens por dia. Então eu tinha uma amostra do que mais incomodava na educação. E o que mais a gente recebia eram queixas do FIES, do financiamento estudantil, que naquela época tinha um juro muito alto, e eu comecei a pesquisar e percebi que o MEC não tinha um programa de bolsas para a educação superior, só tinha o FIES. E o FIES era uma dívida, que o aluno se formava com aquela dívida, né? E essa foi uma das questões que me tocou muito fortemente, né? E as duas outras questões que me tocaram e que eu comecei a pesquisar aí, entre o viés professora, pesquisadora, né? E aí eu comecei a olhar, graças a Deus nós temos dados no Ministério da Educação, tem o INEP que produz os dados, o Censo da Educação Superior, e isso me permitiu perceber algumas informações, como, por exemplo, a gente tinha uma taxa de acesso dos jovens à educação superior muito baixa. Nós tínhamos apenas 10% dos jovens de 18 a 24 anos que conseguiam chegar à educação superior. É uma taxa muito baixa, perto de outros países, inclusive da América Latina. E, além disso, nós tínhamos uma capacidade instalada, embora em que pese o desejo de aumentar as vagas públicas, nós tínhamos 80% da educação superior era privada, tínhamos acabado de chegar, e a situação já era essa, né? E desses 80% de capacidade instalada, quase 40% de instituições privadas, né? 80% do sistema superior eram de instituições privadas. E nessas, mais ou menos, quase 40% eram 37% vagas ociosas, ou seja, capacidade instalada, autorizada a funcionar, mas ociosas, porque os alunos não conseguiam dar conta de pagar, né? Então, não ter um programa de bolsas, ter um baixo acesso e ter vagas ociosas foram
foi um conjunto de informações que me levaram assim a determinadamente entender que a gente precisava criar um programa de bolsas, né? E aí, ao lado de tudo isso, eu, de um lado, lembrei dessa ideia do Fernando, e de outro, eu tinha trabalhado numa instituição privada em São Paulo, como professora, na Universidade de Guarulhos, e eu me lembro que ela tinha como organização administrativa ser filantrópica, né, sem fins lucrativos. Só que ela computava essa filantropia, esse certificado de filantropia, nem sempre em vagas para a educação superior, mas em serviço odontológico, em serviço jurídico, em serviço de áreas da saúde que ofereciam cursos, que, na verdade, eram serviços prestados para finalidades didático-pedagógicas dos estudantes, né? E se era uma instituição de ensino, a gente entendia que deveria ser oferecido em vagas para a educação superior. Então, esse conjunto de informações, e dialogando com o Fernando, ele no planejamento e eu na educação, eu fui trazendo, né? Eu falei, olha, aquela tua ideia, será que a gente não consegue trazer para o governo federal? Veja, mostrei, falei de alguns exemplos das cartas que eu recebia, e uma das cartas, eu sempre conto essa história, porque ela foi muito forte para mim e fez assim eu teimar, teimar de que tinha que dar um jeito de acontecer. E era a história de uma mãe que foi fiadora do filho, e ele se formou em engenharia, e 6 meses depois dele se formar, ele infelizmente faleceu. E ela ia todo mês, nem a regra de caducar a dívida quando a pessoa morre tinha ainda no FIES, que é uma regra que geralmente os financiamentos têm. E ela ia todo mês quitar aquela dívida, um sonho que não se realizou, e reviver o luto, né? Porque cada vez que ela pagava aquela dívida, provavelmente ela lembrava do filho, né? Então, essa história, para mim, foi de uma crueldade assim, muito grande, e junto com todas essas informações, levou, assim, de uma forma bastante dialogada com o Fernando, e a parte jurídica toda foi ele que colocou de pé, eu não teria competência para isso. E quando o ministro Tarso Genro chegou ao MEC também, né, nós já tínhamos, então, o projeto mais ou menos estruturado, apresentamos para ele, e aí ele rapidamente entendeu e gostou muito, e assim foi. E foi, na verdade, um grande avanço, né, para a sociedade brasileira. O ProUni levou o filho do pedreiro, da dona de casa, o filho do trabalhador, da trabalhadora para a universidade. E até o pedreiro, que virou engenheiro também, né? Exato, Teve casos assim. Advogado, médico, né? Pai e filho, né? Depois ele passou, com o SISU e com o Enem, ele passou a ser aceito em universidades estrangeiras. Então, tem universidades europeias, em Portugal, na Espanha, que aceitam também, que aderiram ao programa. E hoje, mais de 3 milhões de formados em todas as áreas do conhecimento, inclusive naqueles cursos de alta demanda, como medicina e outros que os jovens tinham esse sonho, mas às vezes não tinham como, né, realizar. Um curso de medicina hoje, numa instituição privada, custa R$10 mil a mensalidade, né? Exato, exato. E mudou, né? Mudou a realidade do povo brasileiro. E nós temos agora, né, um grande desafio aí no próximo governo de retomar, né, muitas dessas políticas que foram desconstruídas. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho. Para continuar falando de políticas desconstruídas e de construção e de esperança, você participou ativamente da elaboração do primeiro, né, plano de governo do Fernando para a Prefeitura de São Paulo, né, ativamente, inclusive. Conta para a gente como que está a elaboração do plano de governo do Estado de São Paulo e a sua participação. Tem alguma informação importante para quem está nos assistindo desse plano de governo estadual também, que é urgente, tanto na de educação, da saúde, que você domina muito bem. Como que está essa questão da elaboração do plano de governo, Ana? Olha, é muito interessante que a gente milita e tem uma atividade junto ao Partido dos Trabalhadores, que é um partido de base, um partido formado assim, né, com uma mobilização popular muito grande, e é muito participativo. E até por esses anos tão difíceis que a gente está vivendo, as pessoas estão com sede de participar, de ter esperanças, né? Então, a gente já vem trabalhando na discussão do plano de governo há mais de um ano, né? Há um ano, mais ou menos. Então, eu participo do NEP São Paulo, que é o NEP, é um núcleo de estudos de políticas públicas vinculado à Fundação Perseu Abramo, e tem um em cada estado, né? E
já havia um trabalho mais nacional, de elaboração de subsídios para o Plano Nacional, e eu estou participando do Estado, nós já entregamos os primeiros documentos, e coordenado pelo ex-prefeito de Piracicaba, José Machado, e tem várias pessoas, lideranças, que já foram gestores, que já foram prefeitos, mas também que estão na universidade, em diferentes áreas, e a gente procurou começar estudando e nos debruçando sobre o estado de São Paulo, sobre os dados e informações, e tivemos uma participação bastante ampla de pesquisadores das mais variadas áreas do conhecimento, a partir de subgrupos, e estudando um projeto, né? O que a gente quer para o futuro de São Paulo, estudando os potenciais, a história de desenvolvimento, tudo que pode ajudar a fazer um diagnóstico situacional atual e ajudar em formulação de políticas. Fora isso, nós estamos agora, está sendo realizado uma série de seminários. Hoje, por exemplo, nós vamos ter um seminário da área de cultura. Já teve um da educação, já teve um da saúde, e o seminário é um espaço onde se abre para quem quiser vir participar, e são discutidas ideias, e também já foi criada uma plataforma, que é o Fala São Paulo. Ela está em acesso aberto, é um site, né? E qualquer pessoa pode entrar lá e ver o que está colocado, o que está em construção, e trazer sugestões. E a gente até estimula e quer que as pessoas participem. Nós temos uma equipe que acompanha, monitora e sistematiza as sugestões que são colocadas lá, né? Então, é uma coisa que a gente vai construindo no caminho, e assim como foi na Prefeitura de São Paulo em 2012 também, né? Então, na época a gente tinha os seminários que eram Conversando com São Paulo, chamava, e esses seminários foram muito importantes, porque foram eles que moldaram o plano de governo, que foi com que a gente foi para a campanha, com aquele plano de governo. E esse plano de governo, assim que o Fernando venceu as eleições, se tornou um programa de metas. E foi com esse programa de metas, né, ele teve, vamos dizer, a coragem de estabelecer metas para a sua própria gestão, o que nem todo gestor faz, né, porque ele fica preocupado, não sei se eu vou conseguir cumprir, então eu não vou fazer a meta. Mas ele fazia, e ele fez, e cumpriu, né, e a gente sabe que a gestão ela é sempre combinada com coisas que você planeja, mas também você precisa abrir um espaço para a novidade, para aquilo que não estava planejado, mas que pode aparecer e você formular de uma outra maneira, né? Então, essa combinação de flexibilidade, ela também é muito importante. Então, nós estamos trabalhando. Que bom, que bom. E é legal que, pelo que você colocou aí para quem nos acompanha, quem está em casa, está acompanhando e quer ajudar a elaborar, ele é aberto, né? Tem o Fala São Paulo, que você mesmo disse aí muito bem. Então, você que está aí nos acompanhando, não precisa ser filiado ao Partido dos Trabalhadores para poder ajudar na construção desse plano. Você que está assistindo o programa agora mesmo, acessa aí Fala São Paulo e pode contribuir também com esse plano de governo, né, colaborativo aí para o Estado de São Paulo. Mas tem um projeto do governo federal, foi o Brasil Carinhoso, e você, na administração, fez a São Paulo Carinhosa, né, na capital, que é um projeto que trabalhava a primeira infância. E nós queremos saber, caso, né, da vitória do Fernando Haddad, teria algo no mesmo modelo aqui, o São Paulo Carinhoso, para o governo do Estado, para a primeira infância? Olha, provavelmente sim. Se a gente tiver esse espaço, claro que as escolhas nunca vão ser minhas individuais. A gente vai se formar uma equipe, eu vou conversar com o Fernando, claro, mas certamente a questão da infância é uma questão de vida para mim, né? Eu sempre trabalhei com a infância, amo trabalhar com crianças e acredito fortemente que uma sociedade, para se tornar desenvolvida melhor, ela, até um termômetro do quanto uma sociedade é desenvolvida é o quão bem ela cuida das suas crianças, né? E a infância, ela é um período único na vida e que não volta, né? Então, a gente não cuida da infância só pensando no futuro, muito pelo contrário, a gente precisa cuidar da infância pensando no presente, naquilo que é hoje, que não pode esperar e que é urgente, porque é uma fase muito importante da vida.
E se a gente pensa que as políticas públicas, uma das principais funções das políticas públicas é reduzir as desigualdades, as iniquidades, né? Para isso que a gente, para isso que serve política pública também, né? Para garantir direitos, para que todos tenham acesso. E se a gente pudesse garantir para cada criança que nasce todas as condições para ela ter um desenvolvimento integral e poder exercer toda a sua potencialidade, todo o seu potencial e ser feliz enquanto criança, certamente a gente vai ter muito menos desigualdades futuras, né? Também. Então, eu acho que, independentemente de ser uma causa pessoal minha, eu acho que a gente tem muitas razões para cuidar da infância. Com toda certeza, com toda certeza. Ainda mais o nosso estado tão carente aí nessa área das prefeituras, com muita dificuldade. Aqui em Ribeirão Preto, particularmente, está tendo até um impasse, que a prefeitura agora no meio do semestre está alterando, né, as salas de aula e colocando mais crianças ainda para tentar suprir essa necessidade de crianças nas escolas, mas não é a forma correta também, está mudando toda a vida das professoras, está botando salas, enfim. Então essa é uma necessidade urgente, como você bem disse. Mas fala para a gente também, nessa área de educação, nós vivemos um estado que esse é um dos principais gargalos da educação pública, que é a relação do IDESP, que está sempre lá embaixo, né? As avaliações aí do estado com relação à matemática, português, e também a nova carreira que foi imposta para o professor e a professora, né? Que faz com que eles, por exemplo, não possa ter mais que 3 consultas médicas durante o ano, né? Acabou com a falta-aula, enfim. Na sua opinião, Ana, qual seriam as principais demandas aí para a educação pública básica no estado de São Paulo hoje? Olha, eu não estudei essa questão do estado a fundo, né? Eu tenho participado um pouco mais da discussão da saúde, né, e da educação superior. Agora, eu acompanho, em parte, a situação da educação básica, acompanho um pouco no plano de governo, embora eu não tenha esse diagnóstico aprofundado, eu não conheço em detalhes esse novo plano da carreira dos professores, mas eu sei, assim, que valorizar o professor é fundamental, né? O professor precisa estar bem, precisa ter as melhores condições, precisa ter um salário digno, porque é uma das profissões mais importantes, né? Que nós temos, a gente precisa valorizar no Japão. As pessoas, elas prestam reverência ao imperador e ao professor, né? É a profissão extremamente nobre, né? E a pandemia, ela trouxe uma situação extremamente preocupante de atraso educacional das crianças. Nem todas as crianças tiveram acesso aos recursos tecnológicos para poder trabalhar remotamente, e muitas vezes só o recurso tecnológico não é suficiente, né? Nós tivemos perdas familiares, crises econômicas, crises a vida foi colocada em xeque de várias maneiras, né? Crianças que sofreram luto, perda, que ficaram órfãs. Então, muitas coisas aconteceram nesses 2 anos que demandariam do poder público um poder de plano de contingência, né, de se planejar para a crise e de preparar a saída da crise. E a impressão que a gente tem é que isso provavelmente não aconteceu como deveria. E isso, no fim, a falta das políticas públicas, quem mais sofre é o povo e as pessoas, as crianças, os professores, que estão na situação mais vulnerável, mais frágil, né? Então, certamente a gente vai ter aí muito trabalho pela frente para poder recuperar todas essas perdas. Eu não diria nem recuperar, né? Eu acho que são novos aprendizados, é uma nova época. O pós-pandemia não é um retorno ao pré-pandemia, né? É uma nova situação. Então, novos aprendizados são necessários para todos nós, né? Mas a gente precisa recuperar aqueles aprendizados, vamos dizer, a alfabetização, as competências e as habilidades que a criança precisa para ter um sucesso escolar
compatível com a sua faixa etária, né? E isso realmente é um desafio que está muito colocado. E a questão dos professores, não adianta lotar a sala de aula, você precisa ter um foco no aprendizado, o professor precisa ter boas condições de trabalho, né, um salário digno, condições de cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, de se atualizar, de ter uma formação continuada, porque a gente sabe que a sala de aula não é repetição, a gente precisa estar sempre se alimentando de informações, a gente precisa estar percorrendo novos caminhos com os alunos, né? Isso é vital, né? Então, não é simples, é complexo e demanda conhecimento, demanda motivação, demanda vontade política para isso. Exatamente. É o que mais necessitamos nesse momento no estado de São Paulo há mais de 30 anos, inclusive. Ana, você trabalhou em várias funções, né, como gestora de políticas públicas, como titular também, né, atua aí exercendo funções de mando até com pessoas de ambos os sexos. E como que você lidou nesses espaços com a questão do machismo, né, onde você exerceu o seu trabalho? Foi fácil, não foi? Como que você lidava? Porque hoje em dia ser mulher no Brasil não é fácil. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né, essa questão da violência contra a mulher que se acentuou muito sobre esse governo Bolsonaro. E como que você atuou nessas funções de liderança? Como que você lidou com essa questão do machismo? Essa questão ela é estrutural, né? Assim como a questão do racismo, a questão de gênero, elas são questões estruturais na nossa sociedade. É aquilo que acontece de uma maneira tão naturalizada que a gente às vezes sofre anos aqueles processos e demora tempos para se dar conta, para perceber e para aprender como reagir a essas situações e como, mais do que reagir, como tentar contribuir para que isso mude, né? Então, isso, quando a gente fala que é estrutural, começa desde a educação, né, das crianças, e sem que a gente perceba, desde o modelo que se tem em casa, e de uma forma... e das desigualdades que estão colocadas, né, de como que a sociedade funciona e o que ela coloca sobre os ombros de uma mulher, né? Então, eu também, não é diferente de outras mulheres, também enfrentei bastante essa situação, mas certamente mulheres que têm uma condição socioeconômica ou que não têm oportunidade de estudar, enfrentam isso de uma maneira muito mais forte ainda, né? No estado de São Paulo, eu não tenho esse dado atualizado, mas eu me lembro que quando eu estudei um pouco mais essa questão, a gente tinha um dado de que 40% das famílias do estado de São Paulo são monoparentais, só tem a mãe, né? Então, você imagina, a mulher, ela tem que sustentar a casa, ela tem que educar os filhos, ela tem que cuidar das coisas do trabalho doméstico, e ainda quando, né, ela tem o companheiro, muitas vezes tem muitos estudos mostrando que o número de horas dedicadas às funções domésticas, a mulher saiu para o mercado de trabalho e tem que competir em condições de igualdade, mas o homem não entrou na mesma proporção para dentro de casa e para os trabalhos domésticos, né, ou de criação dos filhos. Então, assim, ainda nós temos muito que fazer na nossa sociedade. E, infelizmente, nos anos recentes, aí nesse momento atual, nós temos uma cultura política extremamente violenta, né, para todos, assim, é uma violência, assim, incrível e inacreditável e de um retrocesso cruel, porque a gente não imaginava, depois dos avanços que a gente vinha tendo na nossa sociedade, que a gente fosse viver de novo tudo isso, a ponto da gente ter que comemorar, ainda bem, né, comemoramos, por exemplo, o resultado do que sofreu a jornalista Patrícia Campos Mello, né, fazendo seu trabalho e sofreu uma violência verbal, mas assim, extremamente agressiva e baixa, né? Inadmissível, né? De um ser que está ocupando a autoridade máxima do país. Então, o que acontece quando a política é cultura? Então, quando a autoridade máxima do país
se dá o direito de fazer uma coisa dessa, ele está criando autorização para essa violência, está institucionalizando essa violência, né? Então, isso é muito grave, né? Muito grave. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é retomar a civilidade, né? Para começar. E aí, junto com essa civilidade, recuperar o que a gente vinha avançando e avançar mais, né? Eu espero que os nossos filhos, que os nossos netos encontrem uma sociedade onde a posição da mulher, a posição dos negros, dos indígenas, de cada um que faz a sua escolha, a sua opção sexual, possa ser a de aceitação, porque uma sociedade mais diversa, ela é melhor, né? Conviver com a diversidade é educativo para todos nós. A gente chama de necessidades especiais, né? Especial tem que ser o nosso olhar, porque quem tem uma necessidade ou uma deficiência, às vezes desenvolve outras e supera limites e faz coisas maravilhosas, e a gente só precisa aprender a olhar e aprender a criar as condições para tudo isso acontecer. Com toda certeza. E Ana, a gente falou dessa questão específica da mulher, e eu lembro muito bem, o Haddad esteve aqui em um outro momento, aqui nos estúdios do Grupo Tati, ele tem uma relação muito próxima com até o nosso presidente aqui, proprietário aí do grupo, que é o Shahin Zair, e numa atividade mais específica, com um curso que tinha chamado Mentoria, ele citou alguns episódios da campanha presidente, que ele até citou, teve momentos muito difíceis com relação ao fake news, e você ao lado, né, dele ali, acompanhando em tudo, muito ativa, e ele até relatou para a gente alguns episódios. Eu queria também ver com você, né, se pudesse relatar qual foi o período mais difícil naquela campanha presidencial, né, que é uma campanha que foi, de certa forma, muito baixa também, né, a todo momento tendo que rebater mentiras. Eu lembro que o Haddad comentava que ele foi colocado uma foto, parece que em frente de um carro muito chique, uma Ferrari, e ele falou para a gente que ele nem dirigia, né? E colocava que ele fosse dono, não tinha nada, não tem um problema ser dono, mas ele nem dirige. Eu queria que você comentasse aí da dificuldade, você também como mulher, ter que ir ao lado dele e passar por várias situações ali, né, muito constrangedoras que talvez você nunca imaginou ter passado naquele momento. Certamente, foi muito difícil, né? Eu acho que a primeira dificuldade foi as condições iniciais em que, inicialmente, a gente não conseguiu nem, assim, não havia o que comemorar o fato de, é claro que foi uma posição honrosa que o Fernando ocupou, de ter sido escolhido pelo partido para ser o candidato, e a gente procurou, assim, se dedicar àquele desafio da melhor maneira possível, né? Agora, só o fato de como a campanha começou, né? Quer dizer, nós tínhamos o presidente Lula preso injustamente, tendo nas pesquisas o favoritismo total em termos de intenção de votos. Quando saiu da presidência, deixou depois de 2 mandatos com mais, né, 87% de aprovação também. Então, assim, era uma tarefa não deixar aquele espaço vazio, ao mesmo tempo vivenciar e presenciar uma violência que estava sendo impetrada contra o presidente Lula muito forte. Então, essa missão, logo de início, já não foi uma missão assim que a gente comemorou. Foi um dia assim de emoção, mas muito difícil. Aquele dia que, bom, então não tem jeito mesmo, né? Então, a primeira coisa foi uma campanha muito curta, em condições extremamente adversas, né? E mesmo assim, o Fernando, né, entre vários candidatos que estavam no primeiro turno, foi para o segundo turno, e certamente o segundo turno foi ainda mais difícil, bem mais difícil do que o primeiro, né? Por um lado, foi uma experiência maravilhosa. Nós andamos pelo Brasil todo, e aonde a gente passou, e não só em lugares que a gente, capitais, assim, não. A gente foi pelo interior desse país, norte, sul, e aonde a gente foi, nós encontramos mobilização popular, nós encontramos as pessoas, assim, a gente foi muito bem recebido, e isso nos deu muita força, né, e muita garra para enfrentar todo esse processo.
Só que a gente ainda não tinha completa percepção, né? Até porque o WhatsApp é um espaço, não é que nem um Facebook, né? Que você vê as coisas acontecendo, né? Então, o que aconteceu nas redes, e principalmente no WhatsApp, em relação às fake news, foi um negócio muito violento, e que depois se percebeu, estava estruturado há muito tempo, né, com o uso antiético, inclusive, de dados e informações, de formação de grupos, de mensagens direcionadas para o que realmente impressiona cada pessoa. Então, a gente às vezes achando que as pessoas, imagina uma mentira absurda dessa, quem que vai acreditar? Não, as pessoas acreditaram, né? Tanto que e isso foi usado como estratégia de campanha, porque não houve debate de ideias, então não havia espaço para debater ideias, plano de governo. Então, como é que onde você se ancora, né? Onde se você quer fazer um trabalho, se você está pensando numa coisa séria, correta, a gente ficou sem chão, né? Fora Então, das regras, né? É um jogo difícil, né? Porque não é dentro das regras, né? Não se jogou pelas regras, e não houve uma força institucional para coibir todo aquele processo extremamente antiético, fora das leis, que foi feito. E aí, de novo, a jornalista Patrícia Campos Mello, que foi, além de extremamente competente, corajosa, e trouxe a público o que tinha acontecido. E nem assim houve, não sei se tempo hábil, para que o Tribunal Superior Eleitoral realmente tomasse medidas cabíveis para tudo aquilo que aconteceu, porque a gente sabe que houve, vamos dizer assim, as regras não foram seguidas adequadamente. Né? Exatamente. Infelizmente, então foi muito difícil. Fora isso, a exposição pública por si, ela já é muito difícil, né? E a gente, quando, por exemplo, vejo assim, por exemplo, assim como você jornalista, eu professora, dentista, a gente leva uma vida, né? Construindo uma imagem, uma credibilidade que não é que a gente faz um esforço, mas a gente procura fazer tudo da maneira mais correta possível. Então, você, de repente, do dia para a noite, em 2 meses, ser exposto publicamente, em larga escala, e com mentiras a seu respeito, é uma coisa muito difícil, muito cruel, para qualquer pessoa, eu acho. Né? Não, e o Haddad até se emocionou aqui com a gente percebeu que isso é uma coisa que, né, emocionalmente, creio que, de certa forma, marcou muito vocês. Esperamos que nessas eleições as regras sejam muito bem estabelecidas e cumpridas, né? Nem fale, Fábio, nós esperamos mesmo também, tanto por nós quanto por todos, porque a população também tem direito de discutir ideias, de não ficar tendo esse lixo em cima da gente. A gente tem direito a um debate mais qualificado, né? De alto nível, né? Melhor, não é possível. Exato. Né? É o que o Brasil precisa, né? Como que vai acabar com a desigualdade, né? Eliminar as questões aí de machismo estrutural, questão da violência, enfim, né? Isso aí não é com mentiras, mas é jogada às vezes de alguns, né? Que se utilizam aí das mentiras, dos ataques, porque justamente não tem propostas. Mas temos que esperançar, como dizia Paulo Freire. Vamos falar de um assunto também, você que é da área da saúde, e nós estávamos falando de violência, e violência contra a mulher. Vivemos num país onde meninas de 12 anos são forçadas a não abortar no caso de estupro, como teve recentemente aquela situação daquela, né, criança de 12 anos, onde a juíza tentou ali, né, de todo quanto é forma, que ela não tivesse ali a gravidez de risco, a ela fosse interrompida. E eu queria saber com você, Ana, como profissional da saúde, o seu posicionamento também sobre essa questão tão cara às mulheres, que é a questão do aborto. Olha, você citou uma questão, você citou o caso, né? E eu acho que é muito importante a gente comentar o caso, porque trata-se de uma lei aprovada há 40 anos, que a gente não pode ter um retrocesso, né? Então, é uma situação em que houve uma violência, e uma violência contra uma criança, e que, além do mais,
sofre riscos para a sua saúde em levar aquela gravidez à frente. Então, o que está ali pedido é nada mais do que garantir o seu direito assegurado por lei, né? Qualquer profissional de saúde que trabalha, a gente tem colegas médicos que trabalham com essa situação da violência na área de ginecologia e obstetrícia. Então, assim, realmente inadmissível o que aconteceu, né? É uma coisa que, assim, a gente precisa parar e pensar em que formação estão tendo também no legislativo, no judiciário, as pessoas, principalmente no judiciário, as pessoas que atuam tomando decisões tão importantes, né? Então, assim, é uma coisa completamente descabida, né, o que aconteceu. Causou, sem contar a violência já sofrida, toda aquela situação, essa criança com essa mãe foram expostas ainda a mais sofrimento, a uma exposição, a mais violência, uma violência do Estado, né, contra elas. Quer dizer, não garantiu um direito assegurado por lei. Exatamente, exatamente. É uma violência desmedida. E esse ano nas eleições, as mulheres são de forma majoritária, né, as aptas a votar. Eu gostaria que você comentasse o papel fundamental das mulheres nessa campanha aí, né, para as eleições estaduais e para as eleições também federais, né, para as escolhas dos deputados, deputadas, senadores e também ao presidente ou presidenta do país. Qual o papel das mulheres nesse momento, na sua opinião, Ana? Olha, as mulheres são maioria, né? Então, assim, o voto feminino está em condições de decidir as eleições em primeiro lugar, né? Então, eu espero, em primeiro lugar, que a gente possa, que as mulheres, eu acho que a participação feminina na política é muito importante. Então, se a gente puder, no legislativo, também aumentar um pouco a participação feminina é muito importante, né? E eu espero que a gente possa, como mulheres, optar pelos candidatos mais progressistas e que efetivamente já tenham demonstrado que estão ao lado, né, dos direitos das mulheres, dos direitos de todos, né, dos direitos humanos, e que não estão nesse retrocesso, né? Eu queria que a gente pudesse escolher contra o atual retrocesso que a gente está vivendo, contra as violências que a gente está vivendo, contra a falta de Estado que a gente está vivendo, contra as políticas públicas que a gente está, enfim, quanta desconstrução está acontecendo e a gente vê a população sofrendo as consequências disso. Então, que a gente possa votar com coração, com amor e corretamente. Muito bem, é o que esperamos aí, de todos e todas. Ana, estamos caminhando para os finalmente, nosso programa já está se encerrando, a gente conversou bastante, tem muito assunto ainda, mas o tempo aqui nosso é escasso. A gente, com toda certeza, espera ter mais oportunidades e até 1º de janeiro, quem sabe, a gente poder entrevistar você em outras situações. Mas, enfim, a gente tem um bate-bola aqui, que eu fiz com o Fernando também, eu vou fazer com você. Então, eu faço uma palavra, por exemplo, comida, aí você falou que você gosta de comer, livro, o livro que você gosta, política e assim por diante, pode ser? Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Fala para nós um livro da sua vida. O Profeta, Khalil Gibran. Político, que representa na sua vida? Política? Uma forma de melhorar a vida das pessoas. Foi muito comprido, né? Religião. Aquela que te conectar com o universo, com Deus, com todas. Família. Amor. Time. Brasil. Eu vou perguntar, é candidata? Você não perguntei. Já pensou em ser candidata, Ana? Já pensei.
Muita gente pergunta isso, né? É verdade, mas é por isso que eu já pensei, na verdade, muitas mulheres no partido e colegas de partido também, às vezes, já têm falado muito comigo sobre isso. Mas até aqui, eu acho que a minha carreira acadêmica falou mais forte. Tem falado, por enquanto. Uma música. A Violeira, Chico Buarque. Buarque. Governo federal. Que mude. Governo estadual. Que mude também. Uma lembrança. Ixi. Amor. Cuidado. Fernando Haddad. Professor. Filhos. Amor maior da vida. E Ana Estela, e uma expressão, e uma palavra. Não sei me definir. Você vê? Essa parte é a mais difícil aqui. Viu? É a mais difícil. Eu não combinei com a Júlia, hein? Essa foi a mais difícil. Ana, queria agradecer a sua participação mais uma vez e desejar a você, ao Fernando, muito sucesso e dizer também aqui de antemão que os professores e professoras têm muita esperança e estão dialogando, né, por mudanças no estado de São Paulo e esperam, inclusive, pela revogação de algumas medidas que foram tomadas, tá? E eles também fazem essa demanda aparecer aí nos diálogos conosco, tá? E é isso que eu queria trazer para você também, como já passei para o Fernando também de forma documentada. Eu queria agradecer mais uma vez e colocar o nosso programa sempre à disposição. E parabéns, né, por essa trajetória sua inspiradora, né, a toda a sua equipe. Queria agradecer em nome da Júlia, está sempre em contato com a gente, manteve a gente muito informado sobre todos os detalhes da sua vida, muito competente. E conte conosco, é uma satisfação enorme que estar com você no programa aqui Ribeirão em Movimento. Ó, Fábio, então, bem rápido, só dizer assim aos professores que o que eu mais posso dizer de já ter testemunhado é que, se for um governo do Fernando, ele vai estar sempre de portas abertas e sempre para fazer o melhor, né, para todos e certamente ainda mais para os professores, né? E eu queria te parabenizar também, te agradecer e parabenizar pelo teu trabalho jornalístico, por esse espaço, te agradecer muito pela entrevista, né? E que a gente possa certamente ter outras oportunidades, e muito obrigada. Eu que agradeço. E você, nosso convidado mais que especial que nos assiste aí na TV Tati, que ganha com essa entrevista e muitas outras que virão também. Meu grande abraço e até o próximo programa. No programa de hoje você vai saber como foi o ato pelo pré-sal na educação em Brasília. Vai saber como a APUESP monitora os casos de Covid nas escolas. E vai conhecer uma exposição de arte contemporânea. Acompanhe. No dia 12 de julho, em Brasília, foi realizado um ato em defesa do pré-sal para a educação na Câmara dos Deputados. O Auditório Nereu Ramos reuniu petroleiros e trabalhadores em educação, representados pela CNTE. Quando o pré-sal foi descoberto, quando começaram a fazer as discussões sobre a exploração, porque, como se dizia na época, isso foi considerado um passaporte para o futuro do Brasil. Não é? E passaporte para o futuro passa, sem dúvida, pela educação, por saúde, enfim, políticas públicas que são essenciais para a população. E no processo de discussão sobre como seria explorado, sobre como seria feito como se daria esse passaporte, se entendeu que era, primeiro, se explorar o pré-sal sob o regime de partilha, ou seja, uma parte do petróleo explorado ficaria para a União, sempre para a União. E da venda desse petróleo da União, se criaria um fundo social. O problema agora é que o projeto que foi mandado pelo presidente da República, ele acaba com a participação do Estado na exploração do pré-sal, quer vender a participação que o Estado tem para as petroleiras
internacionais, não permite a participação de empresas nacionais nessa vivenda, né, que ele vai fazer, e, por fim, acaba com o Fundo Social do Pré-Sal. Ou seja, acaba com aquilo que veio, aquele grande incremento que veio para desenvolver o país. Porque o país, para se desenvolver, é necessário que tenha uma educação de qualidade, que é uma educação que permita às universidades, investimentos que permitam às universidades fazerem pesquisas que torne o país independente da necessidade de ficar importando tecnologias, por exemplo. O fim desse fundo significa fim de investimentos nessa área tão sensível para a população, além da questão da saúde, né, que é outro setor fundamental que vive com grande dificuldade e que presta relevantes serviços. Por exemplo, nós vimos o papel que o SUS desempenhou e vem desempenhando nessa pandemia que assola o mundo inteiro. E esse ato tem por objetivo sensibilizar, para dizer um termo mais ameno, o Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional não aprove esse projeto. Os números da pandemia continuam preocupantes. A APUESP tem feito um mapeamento dos casos em escolas públicas de São Paulo e cobrado providências do governo. Olha, nós estamos terminando um semestre que a APUESP alertou muito e fez uma campanha muito forte para a segurança nas escolas. Nós temos uma campanha em defesa da vida. Eu digo aqui, e as mães, os pais, a comunidade escolar e os estudantes sabem que o Estado não cumpriu o seu papel na prevenção contra a Covid-19. A APUESP tem alertado e tem feito uma campanha, tem cobrado da Secretaria da Educação. Só para a comunidade escolar ter uma noção, nós terminamos o primeiro semestre com 200... Eu estou falando de uma pequena amostragem, porque no Estado nós somos mais de 5 mil escolas, são milhões de estudantes, milhares de trabalhadores, e nessa amostragem muito importante, de 230 escolas, nós tivemos 1.595 casos denunciados no site da APUESP. Mas nós sabemos aqui que há uma subnotificação. Por quê? Porque não há testagem, porque o Estado não tem estimulado o número e não tem demonstrado para a sociedade, isso de forma geral, o número correto, né, hoje da Covid. Os números hoje, nós estamos falando em números que estão aumentando exponencialmente. É claro que graças à vacina, nós temos hoje uma relação diferente das UTIs, mas é preciso que tenha responsabilidade, sobretudo do Estado, e a APUESP tem cobrado. Tem que ter protocolos muito rígidos, Tem que ter máscara, sim, tem que ter álcool gel para todos os alunos, tem que ter testagem, tem que ter desinfecção das escolas. Então, o que o Estado deve fazer daqui para frente? Deve fazer aquilo que não fez até agora. Deve chamar para si a responsabilidade de cuidar de toda a comunidade escolar. Aproveitar esse período e fazer uma desinfecção gigantesca em todas as escolas estaduais. E assim, os prefeitos e prefeitas devem agir nas redes públicas municipais, para que a gente não tenha, em 230 escolas, uma amostragem, como eu disse e repito, extremamente importante e preocupante. 230 escolas, 1.595 casos de infecção subnotificados, porque nós sabemos que é muito mais. Então, o Estado tem que fazer testagem, tem que preparar um retorno seguro, e a APUESP continuará fazendo o seu papel, que é cobrar das autoridades sanitárias. O nosso comitê de contingência, ele já aprovou no primeiro semestre, recomendou o uso de máscara. Foi pouco. Deveria ter exigido as máscaras, exigido protocolos, para a gente não ter números tão altos de pessoas se afastando por conta de um vírus que hoje a gente tem como controlar na comunidade escolar. Hoje é dia de transbordar reflexões sobre arte contemporânea aqui na Central Galeria, na exposição
Nunca Foi Sorte. Neste espaço que celebra desde 2016 a diversidade, a inclusão e a criatividade, vamos curtir e explorar juntos essas belíssimas artes de diversos artistas. A exposição Nunca Foi Sorte, curada pela Ludmila Fonseca, está acontecendo aqui na Central Galeria. A Central foi fundada em 2016 e só em 2018 que a gente se muda para esse espaço, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil. Neste local histórico funcionava o Clubinho dos Artistas, entre as décadas de 40 e 60. Aqui era um espaço que acontecia toda uma efervescência artística e cultural na cidade de São Paulo. Esse prédio ele é tombado não só pelo IPHAN, mas também pelo Compresp e Condefat. E um dos motivos também que a gente se mudou para esse espaço é justamente para reafirmar um pouco esse posicionamento e trazer arte contemporânea de volta para o centro e para esse edifício. Como é que foram selecionados esses artistas e essas obras para estarem aqui nessa exposição? O convite veio da Central Galeria, que é um espaço muito interessante para mim, porque está no centro da cidade, né? Então ele tem uma circulação já diferente de pessoas do que é comum se esperar de uma galeria comercial. E eles me deram carta branca para trabalhar o conceito que eu tivesse interessada no momento. E aí eu comecei a pesquisa mesmo pelos artistas. Então fui conversar com cada um deles, ver o que cada um estava produzindo aqui e agora. E a partir dessas conversas todas é que surgiu o título Nunca Foi Sorte, que é uma exposição que lida basicamente com noções de meritocracia e com a atual situação socioeconômica no Brasil. Então, o pensamento é sobre o artista como trabalhador. Então, a gente entender também o espaço da galeria como um espaço de venda e a questão do trabalho no Brasil atualmente. A exposição é formada por 8 artistas e eles trabalham com suportes muito diferentes, então tem desde pintura e escultura até trabalhos eletrônicos, trabalhos de assemblagem que são tridimensionais. Eu busquei a maior variedade possível de suportes para compor o espaço aqui da exposição. Esta exposição é gratuita, fica aberta de segunda a sábado até o dia 30 de julho. Não deixe de vir conhecer essa riquíssima experiência cultural. Julho é mês de férias, mas a APEUESP continua trabalhando. Acesse o nosso portal para saber tudo o que acontece no mundo da educação. O Educação na TV de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.